Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 24, como objeto de conhecimento, a literatura na pós-modernidade, com detalhamento, escritores brasileiros do pós-modernismo. E vocês já devem ter ouvido falar do modernismo brasileiro, que começa em 1922, vai amadurecer, vai chegar até 45, e nós vamos tentar entender um pouquinho o que vem depois disso na literatura brasileira. Vamos à nossa aula. Então pensem na literatura brasileira como algo contínuo, que sempre tenta acrescentar algo a uma geração passada, a uma escola passada. É sempre esse contínuo, essa linha cronológica que vai sempre seguir uma lógica em que as novas tendências buscam superar as antigas tendências. E o modernismo ele faz justamente isso em 1922, quando rompe completamente com a tradição literária lá do simbolismo, do parnasianismo, do romantismo. Ele amadurece, chega até a literatura de 1945, aquela literatura da década de 40, 50, 60, de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. E o que vem depois disso? Se você amadurece uma tendência, se você faz com que aquela tendência chegue no seu ápice, o que você faz, o que eu posso produzir, o que vai ser de diferente daquilo que já foi feito na literatura. Então os escritores pós-modernos, eles seguem tendências do mundo, do contexto, que nós vamos tentar entender para compreender as características e elementos da literatura da pós-modernidade. Então observem comigo. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: o que é pós-modernismo? Temos que pensar o pós-modernismo como esse movimento cultural e literário. É importante que a gente pense nesse cultural, porque ele vai além da literatura, as outras artes, artes plásticas, também vão seguir essas tendências pós-modernas, ainda também muito voltadas para aquelas vanguardas que inspiraram o modernismo. Surge após a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem que pensar em algo depois de 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos conseguem derrotar os nazistas, refletindo então as incertezas e fragmentações do mundo contemporâneo. Então pense nessas palavras importantes: fragmentação e incerteza. Pensem, por exemplo, em Guerra Fria, algo que acontece entre Estados Unidos e União Soviética, aquele medo de outra guerra, uma guerra nuclear, aquelas ameaças constantes. Isso tem a ver com incerteza, enquanto muitos países ainda estão se reconstruindo das duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que tiveram um intervalo muito curto. Então no Brasil, ele se consolida a partir da década de 60. A gente tem algumas coisas ali ainda na meados da década de 50, como o concretismo que nós veremos, mas é em 60 que ele ganha muita força e vai seguindo até tendências contemporâneas. Então vai ser marcado por fragmentação narrativa. Então vai ter um rompimento com a linearidade tradicional. Se no modernismo nós tínhamos isso aqui, vai levar a uma outra potência, com outras características. Na sequência também temos uma tendência da subjetividade, que é o foco no interior dos personagens e em suas angústias. Não pensem que vai romper completamente com o modernismo. A gente vai ver muitas características que sim, tem esse link com a literatura moderna e com a arte moderna. A intertextualidade também, que é um diálogo com outras obras e linguagens. Muito importante esses temas urbanos e cotidianos, principalmente na literatura marginal. Então, a gente vai ter abordagem de questões sociais, políticas e existenciais e a voz a comunidades marginalizadas. A violência na narrativa vai ganhar muito espaço porque os escritores buscam se aprofundar em grupos marginalizados, grupos em que a violência aparece como um fator determinante para a compreensão daquelas comunidades. Isso vai aparecer principalmente na questão narrativa. Quanto à poesia que nós vamos trabalhar, na poesia nós temos muita crítica ao consumismo, muita crítica ao mundo que está se reconstruindo. Então, muitos elementos que têm a ver com arquitetura, com reconstrução. Lembrando que o Brasil, na década de 60, com Juscelino Kubitschek, começa a construir Brasília. A Europa passa por um momento de reconstrução em função das guerras. Então, vamos ver poesias em bloco, como se fizessem parte de um elemento arquitetônico, uma obra de arquitetura.
Então, bora dar uma olhadinha na poesia do pós-modernismo. Primeiro, falar sobre concretismo. O que é concretismo? Você tem que pensar em concreto, porque é justamente isso que a poesia do concretismo vai trazer, como se ela tivesse esse elemento concreto, e a gente vai ver como ele vai se manifestar. Então, o concretismo é um movimento artístico literário que surgiu na década de 50, vai ter publicações principalmente 50, mas já há na Europa desde 30 alguns manifestos em relação a isso. O Brasil é talvez a principal nação que tem a ver com concretismo, que trata do concretismo. Então, influenciado pela arte concreta europeia e pela busca de uma linguagem universal, aquilo que é comum a todos. No Brasil, ele se consolidou como uma das principais vanguardas literárias, rompendo com as formas tradicionais de poesia, como o modernismo tentou fazer, né? Percebam então que toda escola literária, toda nova arte, ela busca romper ou acrescentar algo à arte anterior. Comentei para vocês sobre o contexto histórico, mas está aí mais uma vez, surge no pós-guerra, em um momento de reconstrução da Europa, construção de Brasília no Brasil e valorização da tecnologia. Então a gente tem um elemento muito importante para a arte do pós-modernismo, a televisão. A televisão é um equipamento de convencimento, de transmissão de informação e de valorização do consumismo também. A gente vai ver como isso funciona. No Brasil, o movimento ganha força na década de 50 com a publicação da revista Noigandres e a realização da Exposição Nacional de Arte Concreta. Então, percebam que seguem um pouco os passos do modernismo. Tivemos a Semana de Arte Moderna em 1922. Aqui nós temos a Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956 e 57. Entre as suas características gerais, a gente tem que pensar na valorização da forma, muito importante. O poema é visto como um objeto visual e sonoro. Claro, professor, o poema é visual, ele é escrito, mas a gente vai ver que tem algo a mais na poesia concreta. Vai ter a ruptura com o verso tradicional, isso vai ser elevado à 10ª potência, uso de palavras soltas, disposição espacial na página e a ausência de pontuação. Para muitos pode soar até caótico, mas há uma lógica por trás da poesia concreta. Economia linguística é extremamente objetivo, então o uso mínimo de palavras para maximizar o significado. E como isso é possível, veremos nos exemplos. Interdisciplinaridade, então vai ter diálogo com outras artes, como música, design e arquitetura. E eu acrescento também com outros gêneros, como a publicidade, por exemplo. Isso também vai marcar bastante esse link entre poesia concreta e contemporaneidade e outros gêneros é muito intertextual. Vamos daqui a pouco ver. Observem comigo outras características. Então foi liderado pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e por Décio Pignatari. Eles estavam ali à frente do grupo chamado Noigandres. Suas principais características são a poesia visual, que é a disposição das palavras na página, a poesia fonética, o som importa muito para a poesia do concretismo. Então a gente vai ter essa exploração. Tecnologia e comunicação, influência da publicidade, do cinema e da cultura de massa. Muito importante. Vocês lembram quando eu falei de Clarice Lispector, que a gente falou sobre crítica a refrigerantes, ao consumismo, lá na personagem de A Hora da Estrela? Isso vai aparecer aqui também, só que não tão mascarado quanto lá, que é mais evidente. E o universalismo, que é uma busca de uma linguagem que transcenda as barreiras culturais. Vem lá da Europa, o contexto brasileiro, mas que é comum a todos. E vamos falar sobre alguns dos nossos poetas concretos. O primeiro deles, Augusto de Campos, viveu aí os seus quase 100 anos de idade, de 31 a 23. E aqui nós temos um exemplo de poesia do concretismo. Percebam então que nós temos o elemento visual aqui numa forma de uma pirâmide que vai descendo. Lá no topo nós temos o amor e aqui na base nós temos amor que vai juntar com morte e mor. Então, amor, 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 a morte, amorter, amorter, amortemor, amortemor. Então a gente tem ali várias palavras em uma só. Amor, morte, nós temos temor, todos eles dentro desse elemento visual da pirâmide, traduzindo um significado com o amor no topo e a morte e o temor, assim como o amor dentro disso tudo, numa base. E as letras à esquerda o A e à direita o R.
Nosso Augusto de Campos foi poeta, tradutor e crítico literário. Entre as suas obras destacadas nós temos Poeta Menos, Viva Vaia. Outro poema do Augusto de Campos parece até elemento de desenho antigo, né, em que a gente pede para ler alguma coisa. Essa é a ideia, é trazer essa coisa que choca. Então eu tenho aí, os contemporâneos não sabem ler. Ah, que interessante, né? E ele faz isso com uma divisão das letras que causa essa confusão. Então os contemporâneos, que são aqueles que estão produzindo naquela época, não conseguem captar essa mensagem. Bem chocante, bem diferente daquilo que a gente costuma ver na poesia, né? Temos esse outro aqui bastante representativo, lixo. Ah, mas esse lixo, quando a gente lê a disposição dessas letras, se você pegar uma por uma, todas elas têm a palavra luxo. Lembra que eu falei de consumismo para você? Pense numa situação de hoje em dia em que lança um celular, o seu celular daqui a pouco começa a ficar lento, um ano depois você já tem que comprar um novo celular da nova moda, tem a ver com a questão do consumismo. Então o luxo, que no final de contas compõe esse todo que significa lixo. Tudo aquilo que você usou e que era tendência, no final das contas se transformou apenas em lixo. Era uma questão de luxo e virou lixo. Bem interessante, né? É bastante crítico, essa é a ideia. É chocar, é trazer esse novo mundo em que a televisão não para de te bombardear com propagandas, compre, venda. Quem gosta de Pitty sabe que a Pitty tem músicas que tem a ver com essa questão de se transformar num robô, de tanto que você segue essas tendências, de você compra, você faz, você vende. Tudo isso também desde lá da poesia concreta. Observando na sequência, nós temos o Haroldo de Campos, que também foi poeta, ensaísta e tradutor. Entre as suas obras destacadas nós temos Galáxias, Xadrez de Estrelas e ao lado mais um exemplo da nossa poesia concreta. Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, re. Desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, se. Eu sei, caótico, mas pense numa ideia de escada. A gente tem ali um formato como se fosse uma escada, né? Ou pensando no ciclo, você nasce, um ciclo da morte, você morre, depois se renasce, depois morre de novo. Isso tudo na sociedade, assim como que funciona, né? As coisas nascem, elas crescem e elas morrem. Então, também trazendo uma reflexão sobre o próprio ciclo da vida. Temos essa outra, com som, cantem, contem, tensão, também, tom, bem, sem som. Essa aqui tem também o acréscimo da questão sonora, né? Você precisa dessas letras que tem a ver com som. Com som, já dá esse destaque para sonoridade. Cantem, contem, vocalização, tensão, também, tom, bem, sem som. E percebam a disposição das palavras, que é bastante importante para a poesia do concretismo. Essa ideia do concretismo é algo que vai transmitir a partir de um elemento concreto a sua significação. E o terceiro integrante da revista Neugandres, né, o Décio Pignatari, ali de 27 a 2012, falece em 2012, ele traz um dos poemas aí ao lado mais conhecidos do concretismo, aparece bastante em prova de vestibular. Foi poeta, crítico e teórico da comunicação. Entre as suas obras nós temos o Organismo, Poesia, Pois é Poesia. E aí a gente tem esse elemento nessas cores bem significativas, né? Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. E a ideia é trazer esse elemento. Lembram lá em A Hora da Estrela, quando a Clarice descreve que a nossa personagem principal, ela gostava de beber um refrigerante da moda com gosto de plástico mastigado? Pois é, aqui, sabão e plástico mastigado, né? Aqui também traz um pouco isso, a questão do consumismo. Tão na moda, tão presente, que todo mundo precisa provar, e ele vai reduzindo a palavra cloaca, né? Algo que tem até um tom, uma sonoridade um tanto asquerosa, para também mostrar um certo asco pelo consumismo. Na sequência,
A gente tem esse outro poema, Ra, terra, ter, hat, erra, ter, hat, ter, rater, 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 ater, raterra, ter, ara, terra, ter, rara, terra, ter, rara, terra, ter, rara, terra, terrará, terra. Bem interessante, né? Parece assim alguma coisa que a gente faz de exercício vocal para conseguir falar algo, mas ele está falando sobre a questão da terra, né? Arar a terra, ter a terra, trazer a terra como esse elemento central que vai se reduzindo. Tem também aí toda uma questão ecológica, né? No poema do nosso Décio Pignatari. Então a gente falou um pouquinho sobre poesia concreta só para dar uma noção de como funciona a arte no pós-modernismo, mas ela não é também só uma arte voltada para esses textos mais caóticos. Também temos uma arte bastante política, principalmente no movimento do tropicalismo. Observem comigo. Vocês devem conhecer alguns dos nossos artistas do tropicalismo, que foi esse movimento cultural que surgiu no Brasil no final da década de 60. Então, durante um período de intensa efervescência política e social. Vocês já sabem que ali no final da década de 60 nós estamos no auge da ditadura militar do Brasil. E os nossos artistas da época vão utilizar principalmente a música para se opor a esse momento. Então, os nossos músicos do movimento tropicalista são Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, também temos Chico Buarque, e o movimento também influenciou a literatura, as artes visuais, o cinema e o teatro. Então, no nosso contexto histórico, nós temos aí a ditadura militar de 64 a 85, a censura, a repressão, você não pode falar o que você não deve. O movimento vai surgir como uma resposta à cultura tradicional também, e se busca essas novas formas de expressão. Então, o tropicalismo misturava elementos da cultura popular brasileira com inovações estéticas internacionais, como o pop art e o rock. Nas nossas principais características, a gente tem a miscigenação cultural, vai trazer esses elementos eruditos, ou seja, da alta cultura, da música clássica, por exemplo, e populares também, nacionais e estrangeiros. Vai ter ironia e humor, com o uso de paródias e críticas ao regime militar, nem sempre veladas. Veladas geralmente para fugir da censura, mas também algumas bem óbvias. Vamos ter o experimentalismo, vai querer se experimentar, né? Com rompimento com as formas tradicionais e essa busca por novas linguagens. O engajamento político-social. Muitos nossos músicos foram exilados em função da voz que eles estavam tentando destacar da problemática no Brasil. Então, reflexão sobre a identidade brasileira e desigualdades sociais. Nosso primeiro artista, o nosso célebre Caetano Veloso, um dos grandes artistas brasileiros, nasceu ali em 42 na Bahia, um dos principais nomes do tropicalismo e da música brasileira. Entre as suas contribuições, a gente tem canções como Alegria, Alegria e Tropicália, que se tornaram hinos do movimento. Não é só a representação de um movimento, tá? É representação também de uma resistência contra o momento social político do Brasil, que é a ditadura. Então, ele vai integrar com elementos do rock e da música internacional, a MPB, a música popular brasileira. Ele foi preso e exilado pela ditadura militar em 69, junto com o Gilberto Gil, que é o nosso segundo artista aqui. Nós temos na sua biografia, né, nascido em 42 na Bahia, cantor, compositor e também já foi ministro da cultura, tanto a sua importância para a cultura brasileira. Entre as suas contribuições, eu tenho aqui em canções como Domingo no Parque e Geleia Geral, exploram a fusão de ritmos e a crítica social. Ele trazia muita a música do reggae, por exemplo, trouxe as influências da música africana para o Brasil, até por ele mesmo ser representante, né, brasileiro e descendente dessa cultura. E a nossa intérprete, a Gal Costa, faleceu recentemente, nasceu em 45 também na Bahia, uma das maiores intérpretes da música brasileira. Entre as suas contribuições, vocês já devem ter ouvido sucessos como Baby e Divino Maravilhoso, que é do Caetano, mas ficou bastante marcada na voz dela. E também muito representante do tropicalismo. E a voz e a performance cênica foram fundamentais para esse movimento. E para a gente demonstrar um pouco dessa arte do tropicalismo, a gente tem a canção Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, que é de 68. Fala um pouco sobre essa perda do sujeito, de você não conseguir se encontrar, de você buscar um espaço, mas no final de contas você não ter identidade. Também tem a ver com fuga, né, de você
ter que estar o tempo todo em movimento. Como olha lá. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Então vejam esse elemento aí, né? Caminhando contra o vento, na contramão de alguma coisa, então, né? Se opondo a algo, você não tem lenço, não está conseguindo proteger ali, né? Nem documento. A falta da identidade. Também tem o aspecto social. Quantas pessoas não fugiram das suas terras em busca de oportunidade sem nem levar documentos? Então o sol se reparte em crimes espaçonáveis, guerrilhas e cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Então, assim, né, essa questão da movimentação, de você encontrar, são aspectos que você lê você vê coisas em vitrines, você vê as revistas. Por que eu vou querer ler as notícias? Por que eu vou querer me preocupar? Então, por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. O peito cheio de amores vão. Lembra até lá no hino nacional, né? Eu vou, por que não? Por que não? Aí nós temos a questão da despreocupação, né? Eu não quero mais pensar sobre o que está acontecendo, eu quero ficar despreocupado, eu quero viver uma outra vida. Continuando, ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, olha novamente aí a questão do consumismo, né? Trazendo novamente o produto, a referência ao consumo, a propaganda, a publicidade. Ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil. Então não tenho conhecimento e também não tenho militarismo. Sem fome, sem telefone no coração do Brasil. Ela nem sabe. Até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, ou seja, sem preocupação e sem rumo. Eu quero seguir vivendo amor. Eu vou. E aí ele vai indagar, né? Ele termina com essa indagação. Por que não? Por que não? Porque eu não posso abandonar tudo? Porque eu não posso virar as costas e viver uma vida comum? Bastante interessante o nosso Caetano, né? A gente sabe que tem músicas muito polêmicas, no sentido de que foram muito na contramão do que a ditadura pregava, tentou burlar a censura e acabou sendo exilado em 69, mandado embora do país. A ditadura tinha também essa característica de dar fim nas pessoas, mas uma figura como Caetano, que tinha bastante visibilidade, eles preferiam provavelmente exilar para não causar uma revolta popular. Mas é importante a gente saber desses artistas do tropicalismo que buscaram, no aspecto social e político brasileiro, nessa efervescência, nesse problema, eles buscaram fazer arte, trazer textos que poemas, né? Poemas, músicas, coisas que despertassem na população alguma coisa que não fosse a apatia, perfeito? A gente falou sobre poesia, a do tropicalismo e a do croquetismo, e para falar um pouquinho sobre prosa, a gente trouxe para vocês o Rubem Fonseca, observem comigo. Então, na prosa, quando nós pensamos em contos, em romances, novelas, a gente vai falar de Rubem Fonseca. Muito representativo. Eu falei para vocês que nós vamos dar espaço aqui nessa literatura da pós-modernidade a algumas outras características muito marcantes, principalmente a violência. Muito influenciou demais o cinema brasileiro. Para quem viu filmes como Tropa de Elite, Cidade de Deus, sabe que isso aqui é herança do que é escrito na pós-modernidade na década de 60 e 70. Então, na nossa biografia do Rubem Fonseca, nascido em 25, falecido em 20, nasceu em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Acredito que seja ali fronteira com o Rio de Janeiro, e ele se muda justamente para o Rio de Janeiro ainda jovem. Formado em Direito, trabalhou como policial antes de se dedicar à literatura. Olha aí o feedback na biografia, né? Imagina alguém trabalhando como policial, tendo visto tantas coisas e trazendo isso para a sua literatura. Então, sua experiência na política influenciou profundamente sua obra, trazendo uma visão realista e crítica da violência urbana. E essas representações geralmente são muito frias, muito fortes.
Então, no contexto histórico da produção do Rubem Fonseca, emergiu como escritor durante também o período da ditadura militar no Brasil, 64 a 85, tudo a ver com violência, né? Período marcado por censura, repressão e desigualdade social. Então, a sua obra reflete o clima de tensão e violência da época, com uma linguagem direta e impactante que chocou a crítica e os leitores. E não são coisas que a gente via com frequência na literatura, né? Essa violência mais crua, mais fria, mais marcante, como nós veremos aqui num trecho, ela não era uma marca muito registrada da literatura brasileira, que sempre foi mais comedida, mais conservadora. Mesmo no modernismo, ela sempre tem algum limite, exceto em Guimarães Rosa, em que a violência é marcada, mas é uma violência até poética. Agora, no Rubem Fonseca, não. A gente vai ver algo frio, direto e objetivo. Entre as suas principais obras, observem comigo, eu tenho Os Prisioneiros, 63, A Coleira do Cão, percebam que os títulos já trazem alguma coisa, né? Alguma coisa pesada. Lucia McCartney, de 67, Feliz Ano Novo, de 75, O Caso Morel, de 73 e Agosto, de 1990. Entre os seus temas, eu tenho ali a violência urbana, como falei para vocês, que é esse retrato cru da criminalidade, a corrupção, marginalidade nas grandes cidades. A desigualdade social, que é a denúncia desses problemas, dessas disparidades econômicas e exclusão social. Tem o existencialismo, que é essa exploração da solidão, do vazio, da fragilidade humana, uma crítica política com essas reflexões sobre autoritarismo, lembrando do período em que o Brasil está passando, e a repressão e a injustiça social. E para a gente entender um pouquinho da prosa do Rubem Fonseca, eu trouxe alguns exemplos para a gente tentar identificar um pouco dessa violência, dessa crueza, dessa objetividade na prosa do pós-modernismo. Observem comigo. Então, o conto Corações Solitários, a gente não vai ler todo o conto, são só alguns fragmentos, mas já ajuda a gente a entender. Então, olha lá. A gente tem esse narrador que diz: eu trabalhava em um jornal popular como repórter de polícia. Há muito tempo não acontecia na cidade um crime interessante envolvendo uma rica e linda jovem da sociedade, que é o que ganha os noticiários, né? Quando o problema é com pessoas ricas, bonitas. Então não tinha para ele nada interessante, é disso que ele vive. Mortes, desaparecimentos, corrupção, mentiras, sexo, ambição, dinheiro, violência, escândalo. Crime assim nem em Roma, Paris, Nova York, dizia o editor do jornal. Estamos numa fase ruim. Pera, tá numa fase ruim porque as coisas estão boas? Curioso, né? Justamente porque fala sobre essa violência e como as pessoas também usam a violência para se dar bem. Mas daqui a pouco isso vira. A coisa é cíclica. Quando a gente menos espera, estoura um daqueles escândalos que dá matéria para um ano. Parece até a narração do Capitão Nascimento em Tropa de Elite, né? Está tudo podre. No ponto, é só esperar. Antes de estourar, me mandaram embora. Só tem pequeno comerciante matando sócio. Olha lá, o crime do rico ele precisa, porque vai dar manchete. Mas olha só, pequeno comerciante matando sócio, como se fosse coisa pouca, né? Pequeno bandido matando pequeno comerciante, polícia matando pequeno bandido. Coisas pequenas, eu disse a Oswaldo Peçanha, editor-chefe e proprietário do jornal Mulher. Então percebam como existe essa tensão, essa necessidade até da violência, porque é ela que vende, é ela que chama a atenção. E isso está na voz desse narrador, que busca isso como uma forma de ganhar destaque no seu jornal. Outro trecho, agora de uma outra obra, é do conto Feliz Ano Novo. Então, no conto, que tem esse título aí usando a palavra feliz, mas vocês vão ver que não é muito feliz. Olha lá. Vi na televisão que as lojas bacanas estavam vendendo adoidado. Percebeu essa linguagem também da gíria, né? A linguagem informal, coloquial. Adoidado roupas ricas para as madames vestirem no Réveillon. Vi também que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque. Para falar a verdade, a maré também não tá boa pro meu lado, disse Zequinha. A barra tá pesada, os homens não estão brincando. Viu o que fizeram com o Bom Crioulo? Então aqui, percebam esse grupo marginalizado, né? Ele tá dando voz ao bandido, que diz que não tá legal para ele também. E o que foi que aconteceu com o Bom Crioulo? 16 tiros, pegaram o Vevé e estrangularam. Pior foi com o tripé, tacaram fogo nele, virou torresmo. É uma violência muito marcante, muito forte, né?
Eu tava pensando a gente invadir uma casa bacana que tá dando festa. O mulherio tá cheio de joia e eu tenho um cara que compra tudo que eu levar. E os barbados estão cheios de grana na carteira. Você sabe que tem anel que vale 5 milhas de colar de 15 nessa intruja que eu conheço? Ele paga na hora. Então é a voz que é dada na narrativa também a grupos marginalizados, esses bandidos, ao banditismo de forma geral, à violência urbana. Esse destaque à violência na obra do Rubem Fonseca é bastante marcante. Ajuda a gente a ver um pouco que no pós-modernismo as questões sociais também são apresentadas de forma muito crua, muito objetiva, muito marcante e direta. É isso que nós vemos também no pós-modernismo. Ele apresenta sim a sua faceta de uma cultura mais elevada, mas também aparece esse aspecto mais frio e mais violento. Perfeito? Espero que tenham gostado. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem bem e até a próxima.